antes de mais nada, eu quero trazer a tua história, cara. Como que você chegou no mercado financeiro? E óbvio que eu quero saber do pregão. Como que ele entrou na tua vida? Pô, que legal. Eu trabalhei no pregão, cara, foi em 1994. Esses telefones que te ligam do nada, sabe? Esses caras que quer saber se o telefone existe. Deixa eu desligar. Não, eu trabalhei lá em 1994, faz muito tempo. Cara, eu comecei a trabalhar eu fui trabalhar na Bolsa. Eu assisti um filme quando eu era bem jovem, né, que chamava Wall Street, que era o Charlie Sheen e o Michael Douglas. O Michael Douglas era o Gordon Gekko. Wall Street, o primeiro ainda. O primeiro. Estamos falando de mais de 35 anos atrás. E aquele filme me tocou muito, inclusive mudou a minha vida, porque a partir daquele... Até ali eu não tinha um rumo na vida, sabe? E na vida é muito importante você ter rumo, você ter um destino, você saber para onde você vai, até para você conseguir conquistar as coisas na vida, assim, você sair com um carro dirigindo sem rumo, uma hora acaba a gasolina, né? Um avião não pode decolar se não tem um destino, né? Não pode, é proibido. Então, naquele momento que eu assisti o filme, eu falei, cara, eu quero ser esse Gordon Gekko, eu quero ser um investidor de bolsa. Então, assim, eu não sabia, ele era um bilionário, né? Estilosão, que comprava as empresas, fazia private equity, reformulava as empresas. No filme tem um monte de, uma trama, tem um monte de coisa, mas é super legal, né? E naquele momento eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser um investidor de bolsa, né, para juntar, ter várias empresas no meu portfólio, e naquele momento eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer aquilo, mas me deu um alívio, tirou um peso das minhas costas, porque você já sabia? Eu sabia onde eu tinha que ir. Perfeito. Eu não sei como é que eu vou chegar lá, eu sei para onde eu tenho que ir, então eu tenho que caminhar naquela direção. Se alguma coisa me distrair, me levar para fora, eu tenho que voltar e tenho que apontar para lá. Então, a partir daquele momento, eu sabia, eu era um garoto, tinha 15 anos, né? E aí eu comecei a pedir para minha mãe, em vez de pedir para passear, para ir no parque, para sair, eu falava, não, me leva lá no centro que tem a bolsa. Eu quero ir lá ver a bolsa. Então eu ia lá com a minha mãe ver o pregão. Então eu ia lá, tinha um aquário lá em cima, que era no segundo andar, você ficava vendo o pregão e tal. E aí eu comecei a fazer cursos de bolsa. E muito pouca gente. Pouca coisa. Se na época que eu entrei, tinha... Ninguém se interessava, quase nada. E aí eu comecei a fazer vários cursos, comecei a aprender, e com 17 anos consegui um estágio na Ativa, né? E aí comecei na Ativa, foi assim que eu entrei no mercado. Ativa Corretora. Entrou como que back office? Eu entrei como estagiário, que era diferente de hoje, né? O mercado era muito pequeno, então tinha a demanda por profissionais era muito maior do que a oferta. Então eu entrei, fiquei uma semana no back office já só estudando como que fazia a boleta, como é que batia as operações, para sentar na mesa e começar 10 dias depois já estava boletando, já estava operando na mesa. E aí, naquele momento, passou 1 ano e meio, assim, a Ativa fechou o escritório de São Paulo. E aí eu trabalhei um tempo no pregão, trabalhei ali de auxiliar, né? E depois eles me levaram para o Rio de Janeiro, porque eu tinha uma carteira de... Naquela época eu já tinha uma carteira de clientes, e os clientes pararam de operar. Eles falaram, seus clientes pararam de operar, a gente tentou atender aqui na mesa aqui do Rio e não deu, você não quer vir para cá? Eu falei, não vou. Aí fui pro Rio e voltei a atender os meus clientes lá. Então a tua passagem ela é muito ligeira. Você tem alguma lembrança 6, 8 meses. Você deve ter alguma, porque, pô, tinha. O teu primeiro dia. Tem um monte, né? Tinha aqueles caras que falavam, jogavam, te enganavam, você falava que tem alguma coisa na boca, você abria a boca e jogava muito papel picado na boca. Os trotezinhos. Tinha os trotes. Gostosos, né? Tinha uns trotes bacanas, assim. E no final era uma irmandade, né? Todo mundo do pregão era todo mundo amigo, todo mundo se ajudava. Tava todo mundo, né? Não era uma situação fácil ali, não digamos que ali, que você tinha, obviamente, os scalpers, que eram donos de corretora, que eram donos do crachá, né? Tinha os donos de corretora também, que descia com o crachá azul, não sei se você lembra lá na BMF. Na verdade, o azul era dos scalpers, o amarelo era das corretoras. Amarelo, corretora, azul. Aí depois você tinha um roxo tinha também. Tinha o verde, scalper não era verde, verde era dono, então o verde era dono. Exato. Então, verdade. Então, azul era scalper, verde era dono, amarelo era operador. Era operador. E aí, foi um aprendizado muito grande, porque você via como é que funcionava a pressão do mercado, como é que as pessoas... Naquele tempo, hoje já não tem mais isso, mas naquele tempo tinha o firme, se apregoava e botava o firme na pedra e ficava lá... Por 3 minutos. 3 minutos. Eu vendo 1.000 a bola no índice, ficava lá. Era 1.005 até, para não confundir, né? Eu vendo 1.005 a bola. E valia por 3 minutos. Né? Que era até uma ferramenta na época que eu fico pensando, porque era contra o spoofing. Você não podia apregoar mais de 1.000, que senão valia 3 minutos. Exato. Né? Que hoje você pode botar 10 mil e tirar... Né? Você, para não blefar, só para quem não... O Pablo é pior que eu, fala muito mais rápido, raciocínio. Porque é o seguinte,
pra você não fazer blefs e não apregoar lotes gigantescos pra tentar influenciar o mercado, se você apregoasse um lote muito grande, a bolsa travava aquela negociação. Você 3 minutos. Então tá travado, o cara anunciava o CMA, Anunciava. falava assim, por 3 minutos o Pablo Sparo vende 1000 contratos, quem quiser tá aqui, ficava na pedra. E aí o pessoal tomava 100, mais mais 100, 100, mais... Às vezes o mercado caía e ficava vendendo 800, aí voltava, toma 200, 300, acabava e voltava e botava 1000 na compra. Agora eu compro 1005, pô! E era uma bagunça muito gostosa. Então eu tenho ótimas lembranças do pregão. Eu aprendi muito também, porque você acaba, aquela bagunça organizada acaba te mostrando algumas forças do mercado que depois você usa na vida, né? Que hoje na tela lá, tecnológica talvez seja um pouco mais difícil de enxergar. Sem sombra de dúvida. Ali pra mim foi uma grande escola. Entrei com 17 anos, fiquei até o pregão acabar, fiquei até o último dia, até 2009. Putz, que legal. Fiquei até o último dia e depois fui pra tesouraria, acabei continuando minha trajetória. Que legal. E depois do Rio de Janeiro, beleza, você vai pra ativa, vai pro Rio de Janeiro, cuida de clientes. Aí depois um cara da faculdade, um amigo meu, que estava saindo de uma corretora, atendia um cliente gigantesco, eu não sabia quem era, ele falou, cara, a minha vaga lá, você vai se dar bem, é para operar índice, a gente fazia 1/6 do mercado. Ele falou, se esse cliente faz 1/3 do mercado, ele divide meio a meio, eu faço 1/6 do mercado. Eu não sabia, eu falei, caramba, mas tudo isso, foi tudo isso. E esse cliente era o Paulo Guedes. Ah, não, mentira. Aí eu fui atender o Paulo Guedes, na verdade a GPG, porque o Paulo Guedes tinha vendido o Pactual, e ele tinha montado com o irmão dele uma gestora, uma asset, Gustavo e Paulo Guedes, GPG Asset. E eu não entendia direito o que era asset, o que era gestora. Aí eu fui entender que tinha fundos lá dentro, que podia... Pô, soubesse, tinha perguntado pra ele. Fiquei falando só do Pactual. Não, sim. Legal, eu tenho um ótimo relacionamento com ele. E dizem que ele era um monstro. É um gênio, né? Ele é um na gênio. verdade, e eu falei isso pra ele, tá? Eu falei pra ele, muito... Você teve com ele agora há pouco, Eu estive né? agora em Curitiba no final de semana passada, a gente fez uma Realmente palestra, eu falei, e depois foi ele, e aí eu comentei com ele, eu falei, ô Paulo, você precisa fazer uma coisa, que é falar da tua... Porque eu sou um cara viciado em mercado financeiro, né, velho? Trading, minha vida inteira foi como especulador, trader de tesouraria. A comunicação veio um pouquinho depois. Mas eu falei pra ele, você precisa falar da tua trajetória, da parte investidor, da parte trader, essa bagagem que pelo menos eu não sei se em algum momento você falou. Porque daqui pra frente, por exemplo, a palestra dele inteira foi em relação à economia, macroeconomia, tendências. Ele sempre foi um cara que falou muito de macro, né? Ponto. Mas assim, acho que ele tem uma bagagem tão grande, que eu pelo menos gostaria de ouvir. Ele falou assim, pesado. Ele perguntou, será que as pessoas se interessariam? Eu falei, porra, bom, não sei as pessoas, mas eu pelo menos gostaria muito de ouvir. Ele foi um gigante, ele fazia 1/3 do mercado de índice na época. E ele dividia entre eu e uma outra corretora, que eu acho que era sênior, se não me engano. Né? Então eu fazia 1/6 do mercado e a sênior era o outro sexto. E ele era muito forte, nossa senhora, e sempre correto, muito correta, assim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele. Além de ser uma mente brilhante, uma pessoa muito correta, uma pessoa muito capaz, uma pessoa muito dedicada ao desempenho, né? Então, um cara, assim, que me ensinou muito nessa vida, viu? E depois, mais pra frente na vida, depois até ajudei ele a captar, há 15 anos atrás, ele captou um fundo da BR Educacional, né? Que também fez, de private equity ali, que também foi bem, também, super... vitorioso, e eu ajudei ele, assim, eu fui uma das pessoas, das empresas, eu trabalhava, era sócio de uma corretora americana que chamava Tradewire, né, e ele contratou a gente entre, né, um pool de corretoras, né, vários braços que vários braços, né, um consórcio, a gente foi um dos bracinhos ali que eu fiz um roadshow com ele, apresentei ele para alguns grandes clientes, naquele momento da captação, foi um outro momento que eu tive com ele, e depois agora no governo, né, voltei a falar com ele também, né, já com o touro, né, tinha as imagens do Paulo Guedes lá em cima do touro, e foi muito gostoso o tempo que ele assim, eu acho que as medidas que ele tomou foram muito positivas, eu gosto muito da cabeça dele. Maluco. E só tem um pouquinho de saudade, vamos colocar assim. E o Banco Central também, Roberto Campos Neto, que ele colocou, foi tricampeão mundial de melhor banqueiro central do mundo. Né, os últimos 3 anos ele que ganhou. Muito bom. Ele é realmente um fenômeno. Este corte está sensacional, diz aí o Torinho, ele é incrível. Olha só, caso você queira ver o episódio completo, é só você clicar aqui do lado. Não esquece, claro, de deixar o seu joinha e de compartilhar para a maior quantidade de pessoas possível. Até mais.